E a maioria dos nossos investimentos agora é focado no longo prazo. E isso vai completamente contra a filosofia dos gestores, porque o papel deles é buscar pechinchas na bolsa. Então, eles estão buscando essas oportunidades que surgem em um período talvez menor de tempo. E a estratégia que a gente acredita que tem um potencial mais interessante é para o longo prazo. Quando a gente olha para o longo prazo, a gente tem diversos benefícios. A gente tem uma expectativa de rentabilidade muito superior comparado com o curtíssimo prazo, porque as empresas demoram para se valorizar, as empresas demoram para aumentar os lucros, para expandir de todas as maneiras. A gente diminui muito o risco também, porque essa oscilação de preços influenciada por notícias, influenciada por diversas questões políticas, internacionais, etc., elas são muito amenizadas nesse cenário. Então a gente percebe que para o longo prazo a gente tem uma possibilidade de ganhos maiores, com risco um pouco menor, sem que a gente precise ficar dedicando boa parte do nosso tempo buscando essas ações, buscando essas pechinchas, dedicando boa parte do nosso tempo livre, que já é muito escasso, estudando balanço de ações e ficando horas e horas para decidir qual que é o preço-alvo para comprar uma ação. Então isso não faz parte da filosofia que a gente acredita hoje. A segunda coisa que eu acho, com relação a gestores que utilizam essa maneira de investir, é que é muito rudimentar, né? Você, primeiro, eu acho um saco analisar balanço, tá? Eu acho um tédio, uma morte horrível. Morte lenta e dolorosa. Lenta e dolorosa. Eu acho horrível. Você pega o balanço anual de uma empresa tipo a Ambev, lá tem 100 páginas de balanço. Meu Deus do céu. Que tédio, né? E hoje em dia a gente tem outras maneiras de automatizar isso e fazer de uma maneira mais rápida, que é como a gente faz, tá? A gente não é assim que o software faz tudo. O software faz uma grande parte e depois sobram 15 empresas. Daí a gente consegue analisar 15 empresas e passar um pente fino nessas 15 empresas. É humanamente possível, né? É humanamente possível, mas eu acho assim um pouco rudimentar ainda no Brasil a maneira como os gestores lidam com os investimentos. Ainda é muito manual, assim. A gente tem hoje essas áreas que são de machine learning, de aprendizagem automática, inteligência artificial, que vem para ajudar a tomada de decisão. Então eu vejo assim, eu não tenho tanta vontade de investir mais num fundo tradicional desses, que tem uma pessoa tomando decisões. Eu acho que daí você parte para outra classe de fundos, que são os fundos quantitativos, que tem realmente uma coisa mais automatizada, que replica uma estratégia que seria humanamente impossível de replicar. Ou são operações que são feitas muito rápidas, num intervalo pequeno de tempo, ou são ativos que não estão muito acessíveis para pessoas normais investir, né? Mais para os gestores profissionais mesmo. Às vezes até é possível reproduzir, né? O que a gente usa é uma análise quantamentalista, que ele chama, né? Então é você pegar os fundamentos, mas jogar os fundamentos em um algoritmo para ajudar na tomada de decisão. Então tem muitos fundos que fazem isso, mas realmente tem fundos daí que uma outra estratégia que eles investem no mundo inteiro, ao mesmo tempo, centenas e centenas de ativos sendo operados simultaneamente, né? Que daí realmente uma pessoa normal não consegue reproduzir, muitas vezes nem uma casa de análise inteira consegue reproduzir, né? Não só pela complexidade do detalhe das operações, mas também pelo volume financeiro. Sim. Porque para você conseguir viabilizar isso com a proporção que o fundo viu como alvo, você teria que ter um volume financeiro gigantesco. Gigante. E isso é completamente não adequado para pessoas normais, assim como eu e você, que querem investir para o longo prazo, para, qualquer meta que tenha, para independência financeira. A gente percebeu que tinha um conflito de ideias muito forte entre o que a gente acreditava que seria a estratégia mais adequada, com o nível de conhecimento que a gente tem e com o nível de tempo livre que a gente tem, no sentido de dedicar para isso. Se vocês estão gostando desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, já se inscreve no canal que toda quinta tem vídeo novo. E também nos acompanhe pelo Instagram, que a gente está compartilhando sempre as novidades em primeira mão por lá. E em contrapartida, quando você olha para os fundos,
você percebe que está completamente fora, né? Eles estão o tempo todo movimentando esse dinheiro, isso traz custos adicionais, você tem a cobrança do Come Cotas, que é uma cobrança antecipada do imposto de renda, e isso nas ações você não tem, você tem o recebimento dos dividendos. Então tem uma série de pequenas vantagens, desvantagens de cada uma dessas abordagens. Mas assim, uma coisa também é que no Brasil a gente não tem histórico longo o suficiente, como nos Estados Unidos a gente tem, para avaliar o desempenho dos gestores. Então o histórico que a gente tem é o histórico pós-plano real, é muito recente, porque qualquer coisa antes do plano real é muito distorcida pela hiperinflação e pelas mudanças monetárias que a gente teve, né? Basicamente tem o quê? Uns 20 anos? De fundos, assim, a gente tem a partir de 2000, assim, uma efervescência maior, né, de opções de fundos, mas 20 anos é muito pouco, você não consegue definir se realmente existe uma vantagem em você investir em um fundo ou não, ou se essa vantagem ela vai diminuindo com o tempo. Uma coisa que a gente vai pagar para ver agora, né, é que a tendência é que a taxa de juros no Brasil continue baixa. Né? Não existe uma tendência de que ela volte a subir, a inflação dispare novamente, pelo menos nos próximos meses, né, a gente não vê isso acontecendo. E esse é mais ou menos um cenário parecido com o cenário americano. E nos Estados Unidos a gente tem a estatística de que os gestores não conseguem bater o índice, né, o S&P 500. Então a maioria dos investidores que preferem comprar uma ETF, eles ganham mais dinheiro do que colocando em fundos mútuos ou em hedge funds, que são os nossos fundos multimercado aqui, né? Sem fazer nada, tá? Uma ETF você compra lá como se fosse uma ação e você não precisa vender, comprar, você não precisa fazer nada, ela é um investimento passivo. E além de ser um investimento passivo, você tem uma cobrança de taxas muito menor quando você compara com os fundos ativos, né? Nos fundos a maioria custa em torno de 2% de taxa de administração, mais a taxa de performance. E numa ETF, a cobrança de taxa é na ordem de 0,4%, 0,3%, né? Ao ano. E a outra razão pela qual a gente vendeu os nossos fundos é porque agora a gente mora na Alemanha e a gente precisa declarar imposto de renda aqui. E é um saco declarar um imposto de renda aqui quando a gente tem o Come Cotas, porque o Come Cotas ele aparece como se fosse uma venda do seu fundo, mas na realidade você não fez venda nenhuma, o seu fundo continuou lá, mas ele dá a impressão de ser uma venda, então fica bem mais complicado para a gente aqui declarar um imposto de renda na Alemanha, né, com esse modelo de Come Cotas. Então, por isso, essa foi uma outra razão pela qual a gente vendeu os nossos fundos. Né? Vamos supor que você tivesse um fundo boladão e no ano passado, de julho a dezembro, você teve um ótimo desempenho e teve, sei lá, 10% de lucro sobre o valor que você tinha investido. 10% desse lucro você vai pagar de Come Cotas, que é a antecipação desse imposto de renda. Então você vai pagar 15% sobre esses 10% que renderam, mesmo você não tendo resgatado nada. Você paga esse valor, ele fica registrado como se você tivesse um lucro e recolhe a parcela referente ao imposto. E aí nos próximos 6 meses, se você der o azar de pegar uma fase ruim, você vai ter prejuízo, então o valor que você tinha de lucro já não existe mais, porque você devolveu tudo para o mercado, e daí nesse período de 6 meses que você teve prejuízo, você não paga imposto de renda, mas você fica sem as cotas que você tinha antes, porque o governo comeu essas cotas. E foi isso que aconteceu com a gente tinha uns fundos que tinham um desempenho muito bons, que em 2020 não conseguiram manter boa parte desses rendimentos, então a gente pagou um imposto muito alto referente a 2019 para o governo brasileiro, para o governo alemão, não resgatou nada, e ainda perdeu as cotas. Então, ficou assim, não ficou bom pra ninguém. Só pros governos. Então, isso é uma coisa bem interessante, assim, que eu sabia que existiam os Come Cotas, mas eu nunca tinha parado pra pensar que eu ia pagar imposto de um valor que eu nem tinha recebido. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre fundos, ETFs, trade, investimentos, do que quer que seja, deixa aqui nos comentários que a gente vai gostar muito de responder você e até mesmo gravar alguns vídeos específicos para as dúvidas que vocês tenham. Já se inscreve que toda quinta tem vídeo novo, nos acompanhe também pelo Instagram, que a gente sempre solta as novidades em primeira mão por lá.
E por hoje é isso. A gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, tchau.